Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Vim Te Falar de Corrida. Você que está aí no YouTube também, muito obrigado. Já convido você a se inscrever no canal. E se você gostar de tudo isso aqui que eu falar, obviamente dá o joinha ou dá o dislike aí. Se você tiver mais alguma ressalva a fazer sobre a live, sobre as questões, sobre alguma dúvida que você tenha também, fica à vontade. Então a ideia dessa live aqui é justamente ajudar vocês e... Deixa eu ver se esse áudio tá bom. Agora sim. É ajudar vocês e tirar todas as dúvidas, todas as questões de vocês, certo? Enquanto o pessoal não chega, eu recebi várias perguntas, várias questões aqui. E eu vou já começar aqui para não ficar com a live parada. Recebi uma muito legal aqui, perguntando se há diferença entre treinos para mulheres e treinos para homens. Então creio que essa é uma pergunta de uma questão que muitas pessoas têm. E na verdade é mais simples de responder assim. Então se tem diferença entre treino para mulher e treino para homem. Na verdade, para nós, meros mortais, meros amadores, não tem muita diferença não. Claro que a gente precisa ver a individualidade de cada um, a gente precisa ver o peso, precisa saber da massa corpórea, precisa saber da intensidade, precisa saber do nível que a pessoa está, se ela está saindo do zero, se ela é uma pessoa que já corre, qual o volume de corrida que ela tem, e aí a gente vai direcionar, eu faço ao menos assim, vou direcionar para o treino específico para aquela determinada pessoa. Claro que quando a gente trabalha com grupos, não tem muito como fazer treino específico. Por exemplo, no meu grupo de corrida, a gente está com praticamente um pouco mais de 60 pessoas e eu divido sempre em 3 níveis, iniciando do 0, 5K e 10K. Sendo esses, se a pessoa já pratica e quer manter ou se ela quer alcançar os 5 km. Então, pessoa que já é um corredor iniciante, ali a partir do segundo, terceiro mês, já começa a aumentar um pouquinho a intensidade, começa a aumentar um pouquinho o volume de treino e já vai partindo para os treinos para 5 km. E assim acontece com os 10 também. Como eu estava falando, para nós, meros mortais, não tem muita diferença em treino para homem ou treino para mulher. A diferença vai haver quando isso vai para alto nível. Aí sim, precisa ver toda a parte de ciclo menstrual por conta da questão hormonal e etc. Aí precisa ter um treino diferenciado ou ainda saindo um pouquinho da corrida, se a pessoa quer fazer uma... Enfim, qualquer tipo de competição vai sempre haver a questão hormonal da mulher que tem essas variações mensais e toda essa alternância. Mas para nós não tem muita diferença não. Eu me engasguei aqui. Mariana, tudo bem aí? Ó Mariana, água. Vamos tomar água, né, Brasil? Deixa eu ver, o que mais que eu tenho aqui? Essa foi bem legal. Aquecimento. Acho que faz tempo que eu não falo disso. Acho que eu já falei aqui. Mas se eu já falei, é sempre bom repetir. Qual a importância do aquecimento antes da prova de corrida ou antes dos treinos? É extremamente fundamental o aquecimento antes tanto da prova quanto dos treinos de corrida. Por quê? O aquecimento ele serve para... Tinha um aluno meu que sempre falava assim, eu via ele aquecendo na esteira, daí eu brincava com ele, o que você está fazendo aí, cara? Ele falava assim, não, estou avisando os músculos aqui, estou avisando a minha perna que eu vou precisar dela. E na verdade o aquecimento é isso mesmo. A gente está saindo do estado de inércia, mesmo que você venha do trabalho, que o teu trabalho é agitado, que você se movimenta no trabalho, mas você não trabalha correndo, né? Então a gente precisa sair dessa inércia do movimento da corrida, não da inércia parada como eu estou aqui agora. Estou dizendo da inércia do movimento que a corrida precisa. E a gente precisa fazer o aquecimento com os músculos, articulações e tendões que a gente vai utilizar na corrida. Então a importância de você fazer o aquecimento, eu sempre gosto de fazer o aquecimento lá do começo, lá de baixo para cima, por exemplo. Então primeiro aquecendo os pés, depois aquecendo o tornozelo, depois aquecendo o joelho, aquecendo o quadril, aquecendo o tronco, aquecendo os ombros,
aquecendo a cervical e aí sim iniciar um trabalho para a corrida. Então fazer movimentos cíclicos de você movimentar, girar o tornozelo para o lado direito, para o lado esquerdo, flexionar e estender o joelho, movimentar o quadril, rebolar, como eu sempre falo, né, para os alunos, girar o tronco, movimentar o tronco, girar os ombros para trás e para frente, movimentar a cervical, lateral, frente e trás também. Então isso é só para você dar o start, para você acordar, para você avisar os seus músculos que você vai precisar. Aí vai depender da especificidade do que você vai fazer. Nas provas, então eu sempre faço esse aquecimento articular e também gosto de fazer um pouquinho de técnica de corrida. Então elevação do joelho, com deslocamento, skipping alto, a flexão do joelho alcançando o tornozelo próximo do quadril, que é o 1%, movimentação dos braços e dos membros inferiores simultâneos, alternados, também gosto de fazer bastante, os alunos detestam, mas é extremo. Nunca tive nenhum problema de lesão no meio da prova, nunca. Também tem muito a ver com a preparação que eles fazem antes, mas esse aquecimento articular, aquecimento muscular é extremamente importante, tanto antes da prova, no pré-prova, quanto em todos os treinos e toda a parte de aquecimento que você tem que fazer. Eu sei que tem muito aluno meu assistindo que não faz esses aquecimentos quando não está no treino. E aí depois vem com lesão, vem com dor no joelho, vem com dor no tornozelo, ó, o que eu fiz, o que eu faço, e etc. Então não esqueçam, aquecimento antes da prova, antes dos treinos, importantíssimo sempre para fazer a preparação muscular, fazer a preparação de tendões e articulações, certo? Olá, Ângela, tudo bem? Quem mais está aí? Lu, tudo bem? Maria já dei oi. Francine Helene, Roger, tudo certo? Vão me enviando suas... Eu tenho umas perguntas pré-prontas aqui, mas eu quero responder a sua pergunta. Então, Ângela, manda sua pergunta. Lu, Maria, manda sua pergunta. Fran, manda sua pergunta. Vamos lá, vamos participar da live também, tá? Enquanto vocês vão escrevendo aqui, eu já vou marcando mais uma aqui. Deixa eu ver. Ah, essa é legal da gente conversar também, já que eu falei do grupo. Se é melhor correr sozinho ou correr em grupos. Então, quem já corre, ou quem está começando a correr, ou quem já foi lá no nosso grupo, já sabe, já percebeu, já viu qual é a diferença de você treinar sozinho ou treinar em grupos, né? Por quê? Até depende muito digamos assim, da pessoa, de pessoa para pessoa mesmo. Tem dias que gosta de fazer um treino mais sozinho, mais tranquilo, quer se testar, ver como funciona os seus treinos, a sua velocidade, a sua frequência e por aí vai. Mas os treinos em grupos, ou você participar de um grupo para treinar, também é muito legal e muito diferente. Porque o que acontece? No nosso grupo, lá no Correr e Se Divertir aqui, eu prescrevo, a gente tem as aulas presenciais nos sábados e eu prescrevo os treinos para eles fazerem durante a semana. Na terça e na quinta, ou segunda e quarta, ou até mesmo na segunda e quinta, aí vai do planejamento de cada um. Mas todo mundo tem que fazer 2 treinos na semana, de maneira alternada, de preferência, evitando a sexta-feira, porque no sábado a gente já vai fazer o treino. E o que acontece? A pessoa vai, tem gente que vai treinar às 6 horas da manhã, tem gente que vai na metade da manhã, tem gente que vai no meio da tarde, tem gente que vai no final da tarde, final do dia. E eu sempre peço para as pessoas postarem, né? Para as pessoas enviarem, tanto no nosso grupo do WhatsApp. Às vezes eu pego e vou ver ele lá só meio-dia, tem mais 100 mensagens já. Mas a pessoa, ela postando, muita gente ainda fala pra mim assim, mas eu tenho vergonha de postar, eu tenho vergonha de mandar, tenho vergonha de tirar foto de mim. Eu falo, não precisa tirar foto de você, tira foto do céu, tira foto do chão, tira foto de qualquer coisa. Mas mostre que você está fazendo exercício, porque isso motiva as pessoas. Tem bastante gente que entrou no grupo, agora já nesse começo do ano, porque viu um amigo, um conhecido de um amigo postando. Nossa, nesse mês entraram, se eu não me engano, acho que 7 ou 8 pessoas novas. Indicação de alguém que já participa do grupo e que viu que a pessoa postou, ou viu que um amigo do amigo postou mensagem. Então sempre vai ter, e normalmente é sedentário que faz isso, que vai tirar aquele sarrinho, que vai falar assim,
fica postando treino pago, treino não sei o que, treino não sei o que, larga a mão disso, não sei o que. Mas isso vai, o que vai fazer? Quando você deixa de postar, as pessoas que estão preocupadas, obviamente, com você, elas vão cobrar você que você não postou. E também o que vai acontecer, você vai motivar alguma pessoa, ou que estava com preguiça, ou que ainda não teve coragem de começar. Então, você fazer as postagens, você participar de um grupo de corrida que está ali te motivando, que está um convidando o outro. Muitas vezes as pessoas marcam treinos. Hoje mesmo, acho que tiveram 2 alunos que marcaram treino 6 horas da manhã e foram treinar juntas. Então, quando você tem o grupo, você acaba um motivando o outro. Quando você tem aquela preguiça, a pessoa te chama, a pessoa te motiva. Então, sem sombra de dúvidas, você participar de um grupo, você fazer treinos em grupo, é muito melhor. A chance de você faltar ao treino, de você deixar de treinar, é muito maior do que se você for treinar primeiro por conta, que você nem deveria, né? Ou se você treinar sozinho, sem nenhum tipo de acompanhamento, sem nenhum grupo, certo? Essa aqui, pelo menos, acho que é a importância que eu vejo. Quem está assistindo aí, quem é meu aluno, pode escrever aí qual que é a importância do grupo, qual que é a diferença de um grupo de corrida, qual que é a importância de participar de um grupo de corrida para os seus treinos, para o seu desempenho, para a sua motivação, para a sua evolução. Que mais? Vamos lá, falei um monte aqui, estou esperando as dúvidas. Tassiane, cadê? Como eu sei quando eu estou rendendo na corrida? Essa é uma pergunta bem legal também, porque às vezes a pessoa começa a treinar e não vê a evolução. Lá no grupo, todo mês, todo primeiro sábado do mês, a gente faz uma avaliação no mesmo percurso, com a mesma distância, no mesmo horário que a gente sempre faz. Porque aí a gente consegue ter parâmetro de evolução da pessoa para ela mesma. Então, por exemplo, os meus alunos iniciantes, os que estão começando do zero, eles têm um percurso de 2 quilômetros para fazer, certo? Então, eles precisam fazer esse percurso no mais rápido, na maior velocidade que eles conseguirem. Os alunos que estão treinando para os 5K, eles têm um percurso de 4K da mesma maneira para fazer o mais rápido possível, sempre no mesmo lugar, no terreno plano, no mesmo horário que a gente fez no mês passado. Os alunos que estão treinando para os 10K, eles têm um percurso de 7 km para fazer também no mesmo percurso, no mesmo horário, o máximo de velocidade que eles conseguirem. Porque aí, quando você compara você com você mesmo, no mesmo lugar, com as mesmas distâncias, aí sim a gente consegue ter um parâmetro de evolução. É um pouco difícil você conseguir ter esse parâmetro, saber se você está evoluindo, se você está rendendo no treino, quando você compara provas diferentes, que muitas vezes acontece e os alunos acabam se desmotivando. Então, em uma prova lá, a pessoa fez, sei lá, 48 minutos, e na outra prova a pessoa fez 50. Só que são provas diferentes, altimetrias diferentes, percursos diferentes, e a pessoa acha que aumentou 2 minutos no tempo dela e que ela acabou tendo uma queda na evolução dela, acabou perdendo rendimento. Ou ainda, o que pode acontecer também, o que aconteceu, se eu não me engano, na última prova, de uma prova para outra, a pessoa acabou diminuindo, baixando 8 minutos, se não me engano, né? Aí sim dá pra gente comparar, porque não são 2, não são 3 e nem 4. Agora, 8 minutos, mesmo que sejam em percursos diferentes, mas com a mesma distância, 8 minutos já é um tempo bem considerável. Aí sim a gente consegue ver uma nítida evolução nesse treino. Nos treinos é um pouquinho difícil, porque ao menos nos meus treinos, porque tem muita variação de intensidade de semana para semana e tem muita variação de intensidade, volume, velocidade de treino para treino. Então não fica meio que incomparável. O treino é para você fazer o seu máximo para daí nos dias da prova, nos dias das análises e avaliações, aí sim você dá o seu máximo para a gente conseguir fazer o parâmetro de comparação. Mas em provas, se a diferença foi muito pequena, aí não tem tanto comparativo. Agora, se é uma diferença grande de 8,
7 até 6 minutos para mais, né? Aí sim a gente consegue também ter um parâmetro de comparação de evolução. Última pergunta minha. Devo correr todos os dias? Depende quem que quer correr todos os dias. Se for você, não. Alunos iniciantes não podem nem devem. Não só os iniciantes, mas depende muito do volume da pessoa. O cara que vai correr todo dia é um cara muito experiente, que está treinando para uma maratona, talvez, ou para uma ultramaratona, que são muito mais de 42 quilômetros, aí tem várias, né? Mas não tem necessidade alguma, a não ser esses extraterrestres aí. Até quem faz maratona, quem faz preparação para meia maratona, não treina, não corre todo dia. Não, e nem deve correr todo dia, por conta da repetição do movimento e por conta do esforço muscular, tendão e articulação que você vai fazer. Com toda certeza você vai se lesionar. Mesmo que se você fizer variações aí de intensidade, de um dia para o outro, fazer uma intensidade mais baixa, uma intensidade mais alta, mas não tem motivo nenhum de correr todos os dias, até porque o interessante é alternar esses dias para daí você colocar os treinos complementares, né? Os treinos de resistência de força, musculação, pilates e por aí vai. Colocar os treinos de alongamento, de flexibilidade, os treinos de técnica. Então é importantíssimo ter essa alternância nos treinos e não pensar só em corrida, para você não se lesionar e você evitar lesões, né? Que mais, meu povo? Deixa eu ver aqui quem entrou mais. Juliana, seja muito bem-vinda. Mande sua pergunta, Juliana. Você nunca pergunta nada. Ângela, também estou esperando sua pergunta. Vamos lá. Que mais aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver uma diferente aqui. Protetor do joelho. Foi na última live que eu conversei com vocês sobre protetor. Eu não lembro se foi na última, pelo menos eu não marquei aqui. Mas eu vou... Se eu falei, vou repetir. Os meus alunos nunca usaram, porque eu não deixo. Por quê? Protetor do joelho, para você correr, para você fazer um treino, para você fazer algum tipo de exercício, de atividade, tem que ser uma coisa muito específica, prescrita por um médico, prescrita por um fisioterapeuta. E aí, provavelmente, se ou o médico ou o fisioterapeuta prescreveu o protetor do joelho, aqueles tensores, né? Que fica aqui, aqueles elásticos que ficam prendendo ali o teu joelho. Se ele prescreveu aquilo é porque provavelmente não, com toda certeza você está com algum problema no joelho. E se você está com algum problema no joelho, você não pode treinar, nem musculação, nem corrida, nem nada. Você tem que parar um pouco, respirar e ir fazer o tratamento que eles indicaram, seja fisioterapia ou medicamento, seja lá o que for. Mas, infelizmente, às vezes a gente vê algumas pessoas ainda correndo com protetor de joelho, tornozelo e por aí vai. E o que vai acontecer? Esse protetor ele vai mascarar alguma lesão ou alguma dor que você esteja sentindo e ele pode parar a dor naquele momento ali. E daí o que vai acontecer? Você vai treinar, não está sentindo dor, está com aquele protetor ali e vai treinar como se não houvesse amanhã. E provavelmente a sua lesão, essa lesão que você tem, que é por conta dela que você está usando o protetor de joelho, ela vai se agravar mais ainda. Então o protetor de joelho ele é extremamente perigoso para quem quer treinar com ele, para quem já está com uma lesão e está com algum tipo de machucado ali, seja lá o que for que você tem no teu joelho. Então, se você está usando, se alguém prescreveu protetor para você, que não seja um médico ou um fisioterapeuta, não use. Se um deles prescreveu, provavelmente ele já disse para você que você não pode treinar. Se você está com uma dorzinha qualquer e vai colocar o protetor e vai correr e vai treinar por conta, não faça isso, porque ela só vai mascarar a sua dor e vai com certeza aumentar ainda mais a provável lesão que você tem. Então, às vezes você está com uma lesãozinha pequena, que de repente até com medicamento você consegue fazer um tratamento.
E por conta disso ainda vai forçar com o treino com o protetor e vai aumentar mais ainda essa dor e vai dificultar ainda mais esse tratamento aí, e uma micro lesão acaba se transformando numa macro lesão. Então presta bastante atenção e toma muito cuidado com isso. Certo? Falei na última, né? Agora eu lembrei, enquanto eu estava falando aqui eu lembrei, mas é sempre bom reforçar essas questões de dor e o que eu vi o fulano fazendo ou que mandaram eu fazer e eu tô fazendo e não sei o que, tá sendo bom pra mim, tá sendo bom por enquanto só, depois com certeza não vai ser legal. Essa aqui também mandaram pra mim, achei bem legal, acho que eu nunca falei dela, falei de outras, mas não falei dessa aqui. Deixa eu tomar um golinho d'água, tô com sede, hoje tá muito calor aqui em Curitiba. Com a minha garrafa sabre de luz. Só quem tem a força tem essa aí. Vamos lá então. Apenas o yoga, ou yoga, me corrijam se tem alguma pessoa que pratica essa atividade aí, é suficiente, se eu não me engano as duas estão certas, né? Então apenas o yoga é suficiente para fortalecer o corredor? Depende. Lembra que eu falei de fortalecimento? Sempre falo nas lives, nas postagens também, eu sempre falo aí que toda pessoa que corre, todo corredor, precisa indispensavelmente fazer um fortalecimento muscular. E normalmente eu sempre cito a musculação, o pilates, o treinamento funcional e até mesmo o crossfit aí, que é uma atividade que está sendo bastante utilizada e que está ajudando bastante também. Mas do yoga eu acho que eu nunca falei. E achei muito legal a pergunta, porque o yoga acaba se encaixando dentro dessas outras atividades, desde que tanto o yoga quanto as outras atividades que eu citei sejam voltadas para o fortalecimento da musculatura, tendões e mobilidades das articulações que utilizamos na corrida. De nada adianta você fazer uma sessão de yoga. Eu fiz há muito tempo atrás, quando era estagiário ainda. Fiz uns 3 meses, porque eu era curioso e fazia tudo que tinha na academia para conhecer. Mas dessa experiência que eu tive, era uma sessão de yoga voltada para o público geral. Fortalecimento, eu trabalhava bastante respiração. Até estava pensando nisso. A Paty não tá assistindo, né? Quem tem problema respiratório, o yoga é uma excelente atividade para trabalhar, porque eles trabalham, tanto o yoga, o pilates também trabalha bastante, a respiração, né? Então, é uma atividade bem bacana. Voltando, se você conseguir falar para o seu instrutor, professor de yoga, falar assim, ó, eu estou vindo buscar yoga porque eu não gosto das outras atividades, eu estou vindo buscar para me ajudar no fortalecimento para a corrida. Aí, ok, agora se ele chegar e falar para você, não tem como a gente fazer isso, você vai ter que fazer um geralzão aqui do que todo mundo faz. Aí não é tão interessante, porque se o seu objetivo é correr, você tem que buscar coisas para te auxiliar na corrida. E se você for fazer, até não só yoga, isso, a musculação, for fazer qualquer outro fortalecimento muscular, e ele não te der o respaldo para você conseguir fazer, para você conseguir melhorar a sua corrida, não tem muita lógica, né? Não vai atrapalhar tanto, mas também não vai te ajudar tanto quanto se você fizesse uma coisa mais específica. Como inserir o spinning no treino de corrida? Essa também nunca me fizeram. Excelente pergunta, porque acho que eu nem te contei, né, Ângela? Eu também sou professor de spinning. Na verdade, o spinning eu falo que o spinning é minha formação como professor de educação física. Que lá eu comecei estagiando, quando eu tive a primeira oportunidade quando eu me formei e de ser efetivado numa academia, foi com spinning. Dava 4 aulas de spinning por dia, era uma maravilha. E ficava feliz, ainda treinava depois, ficava feliz da vida. Dava aula 6 horas da manhã, dava aula meio-dia, dava aula 7 da noite e 8 da noite, uma seguida da outra ainda. E terça e quinta dava aula também, umas 2 daí só, porque daí senão ia ser muito, né? E dou aula de spinning até hoje, graças a Deus. Tentei fugir, mas ele não deixou eu fugir. Ele me chamou de novo. Mas vamos lá. Como que a gente pode inserir o spinning dentro da corrida? Primeiro,
o spinning é uma atividade cardiovascular assim como a corrida. Então a gente tem que ter muito cuidado para não fazer besteira e o spinning não acabar atrapalhando os seus treinos de corrida. Como nós temos atividades parecidas, o spinning da corrida, o interessante é você fazer em dias alternados, então correr num dia e fazer o spinning no outro, ou se não tiver jeito de você fazer isso, fazer em períodos diferentes, então você correr de manhã e fazer o spinning à noite ou vice-versa. Outra coisa que o spinning também ele nos ajuda bastante são com os corredores que estão lesionados, principalmente nas articulações, joelhos, tornozelos e quadris. Quadris? Ixi, agora esqueci qual que é o certo. Porque o spinning não tem impacto, né? A primeira preocupação que nós temos quando vamos fazer uma aula de spinning é você ajustar a bike, ajustar o banco, ajustar a altura do banco, ajustar a distância do guidão, a distância do banco também, a altura do guidão, de acordo com as suas articulações. Aí tem as medições corretas de quadril, de joelho, tornozelo, para a gente fazer esses ajustes. Mas o que é mais legal no spinning é que ele não tem impacto, né? Então essa falta de impacto do spinning, ele ajuda a pessoa, o corredor que está com lesão e que não pode correr, ele ajuda na manutenção do sistema cardiovascular desse corredor. Então, quando ele for voltar a fazer os treinos de corrida, ele não vai sentir tanto o fôlego, não vai sentir tanto a parte cardiovascular quando ele retomar esses treinos. Então, você pode sim utilizar a corrida para te auxiliar, pode utilizar sim o spinning para te auxiliar na corrida, se for em horários, em períodos diferentes ou dias alternados, ou ainda se você está lesionado como um primeiro treino, o treino principal cardiovascular ali, enquanto você não pode voltar a correr, para que você não perca tanto assim o seu ganho de cardiovascular. Certo? Ótima pergunta, muito obrigado. Nunca falei. Eu dou aula de bike desde sempre, acho que eu nunca falei disso aqui na live. Bem bacana, muito obrigado. Karina, dúvidas? Seja bem-vinda, tudo bem? Marcos, bem-vindo. Ângela, beleza? Muito obrigado. Quem mais aqui? Fran, Secom, tudo bem? Vamos lá. Uma água, falei bastante agora. Todo mundo de Curitiba aí? Se for todo mundo de Curitiba, espero que todo mundo esteja tomando bastante água aí, né? Lembram vocês sabem da quantidade de água que vocês têm que tomar diária? Então, segundo a nossa melhor Nutri do mundo, Andressa Moraes da Rocha, você tem que pegar seu peso corporal, multiplicar por 30... agora me deu um branco. 35 ou 33? 33, né? Multiplica por 33 e vai dar em ml a quantidade de água que você precisa. Então faz a continha aí e vê quanto que você precisa. Eu preciso tomar muita água. Então por isso que durante os treinos, durante a hora que eu estou trabalhando, durante a hora que eu estou fazendo live, eu estou sempre tomando água, porque se a gente ficar desidratado, todo o nosso sistema praticamente depende de água. Então se você tiver um déficit de água no teu organismo, você já começa a desidratar e o teu sistema, a tua máquina não vai funcionar da maneira correta. Certo, meus queridos? Que mais? Deixa eu ver mais uma aqui, ó. Eu vou fazer mais uma aqui. Vamos combinar uma coisa. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Quando eu terminar de fazer essa pergunta, se ninguém tiver mais perguntas aí, ninguém tiver mais questões, se ninguém tiver me inscrito mais nenhuma dúvida, daí eu encerro a live. Combinado? Se não, se vocês mandarem perguntas, daí a gente toca a live pra frente. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver aqui uma que eu nunca tenha falado também. Essa aqui eu acho que essa aqui, ó. Essa aqui também eu acho que eu já falei, mas eu vou falar de novo, porque é uma pergunta bem recorrente e de repente alguém que está assistindo agora, tanto ao vivo aqui, ou depois vai assistir
vai assistir essa live no Instagram ou depois vai assistir no Face, eita, no YouTube lá, pode ter essa dúvida. Se é preciso emagrecer antes de correr. Vamos lá. O que eu sempre falo para meus alunos é que a corrida não emagrece. Então, você está buscando a corrida como fonte de emagrecimento, você está indo para o lado errado. Porque o emagrecimento não pode ser o objetivo. O emagrecimento tem que ser a consequência dos treinos e da alimentação que você está fazendo, certo? Isso quer dizer que a corrida não emagrece, que a musculação não emagrece, que a zumba não emagrece, que o crossfit não emagrece, que atividade nenhuma emagrece. E aí vai ter aquela pessoa que vai falar assim, não, professor, tá louco? Eu comecei a correr e emagreci não sei quantos quilos. Ou eu faço atividade X e já perdi tantos quilos. Concordo com você. E volto a falar, não é nenhuma dessas atividades que emagrece. O que emagrece é o gasto calórico que você tem. Então, se você ingere 1.000 calorias e começa a gastar 2.000 calorias, ok. E, obviamente, se essas calorias forem calorias boas, né? Não forem calorias vazias, né? Então, a alimentação, os carboidratos integrais, carnes magras, proteínas magras e por aí vai. Fontes de gordura boas, isso que são calorias legais, não são calorias vazias. Se você tem esse déficit de consumo e gasto, aí sim você vai emagrecer. Então isso não quer dizer que é a corrida que emagrece, que a atividade X emagrece. O que emagrece é o gasto calórico. É o que você faz para perder essas calorias. A partir do momento... E isso quer dizer o quê? Se você começa a correr, e nos treinos de corrida você tem um gasto calórico lá de 500, 600, 800 quilocalorias. É um gasto calórico grande já para um treino de corrida. Só que aí você chega em casa depois do treino e você ingere essas mesmas quilocalorias que você acabou de gastar. O que vai acontecer? Vai ser elas por elas. Então você não vai emagrecer. Por isso que eu sempre falo, se você quer emagrecer, primeiro você tem que buscar um auxílio nutricional, fazer uma prescrição, fazer um cardápio adequado para você, para os seus horários, para o que você gosta de comer, para o gasto calórico que você vai, para a ingesta calórica e para o gasto calórico que você vai precisar para que você consiga emagrecer. Isso só um nutricionista pode fazer por você. E de preferência a nossa Nutri Andressa Moraes, né? Aí sim você vai conseguir emagrecer, mas eu não posso te falar que eu tenho um treino de corrida para você emagrecer. Isso é mentira, e se você já escutou isso, é mentira do que você ouviu. Então tome muito cuidado e preste bastante atenção, porque senão o que vai acontecer? Se passar um mês você treinando e você não emagrecer, você vai se frustrar. Estou certo ou estou errado? Né? Então você tem que dar continuidade na sua atividade, no seu gasto calórico, buscar coisas que você goste, fazer uma dieta balanceada de acordo com as suas necessidades, horários, do que você gosta de comer, do que você não gosta de comer, para daí sim você ter o déficit calórico para você conseguir emagrecer. Mas não vá atrás de milagre, não vá atrás da corrida, não vá atrás de nada muito fácil, pensando que você treina e que vai emagrecer em sei quantos minutos e vai fazer isso e vai fazer aquilo. Não, isso não existe. Se você não tiver esse balanço, se você não tiver esse déficit calórico aí, dificilmente você vai emagrecer. Mas você não precisa primeiro emagrecer para depois começar a correr. Tem algumas pessoas no meu grupo de corrida que estão acima do peso e já fazem os treinos preparatórios, porque aí a gente já consegue fazer os treinos. A pessoa está começando, primeiro ela vai focar nos treinos de técnica, vai fazer muito mais volume de caminhada, de movimento, do exercício, da articulação do que a corrida propriamente dita. Se ela for esperar o tempo dela primeiro, e também esses treinos de técnica, das articulações, das caminhadas, tem um gasto calórico. E isso aí já vai te auxiliar naquela conta que você tem que fazer de quanto você ingere para quanto você tem que gastar. Isso que é importante. E também a continuidade, a evolução dos treinos, a
a motivação que isso vai trazendo para você, porque a corrida é uma coisa muito motivante. Você começa nas primeiras semanas ali, você começa fazendo 50 metros, na terceira, quarta você já aumenta um pouquinho mais para 70, na outra você já aumenta um pouquinho para 100. Tem pessoas que evoluem muito mais rápido, tem pessoas que evoluem um pouquinho menos, mas se você tiver uma dieta adequada, tomar bastante água, dormir bem, dormir corretamente e fazer a atividade física, com toda certeza você vai evoluir, certo? Então, venha correr conosco todos os sábados às 7h45 lá no Parque Barigui, em frente a essa Barigui. 7h45 a gente chega, toma um cafezinho, conversa. Depois às 8 horas a gente já começa o treino e vai mais ou menos ali até umas 9, no máximo até umas 9h30, com treinos de técnica, treinos de fortalecimento e o treino específico da corrida. Certo, meus queridos? Então eu vou encerrando por aqui a live. Muito obrigado para todo mundo que participou. Muito obrigado a você que está assistindo de novo a repetição da live aqui no Instagram. E obrigado também você que está assistindo aí no canal do YouTube. Já os convido para participar do canal, que esse ano vai ter muito conteúdo diferente lá. Vocês já viram não sei se vocês viram a postagem, mas estamos preparando um podcast bem legal, falando só sobre corrida. A cada podcast a ideia é falar sobre um tema diferente aqui na live, que a gente fala de várias coisas sobre a corrida. Lá no podcast a gente vai falar sobre temas específicos. Então o primeiro tema que a gente vai fazer no podcast, a gente vai gravar ele dia 27, se não me engano, já no dia 27 ou no dia 28, ou dia 27 ou no dia 28, eu já posto ele no YouTube, porque como ele é um conteúdo muito grande, né, um conteúdo mais de 30 a quase 1 hora aí, então a plataforma melhor para a gente conseguir fazer essas postagens é lá no YouTube. Mas daí eu vou enviando os avisos aqui, vou contando para vocês como é que funciona e posteriormente até quero fazer a gravação do podcast já ao vivo junto aqui no Instagram e daí já fica, vocês de repente já podem mandar perguntas, fica uma coisa mais interativa. Essa que é a ideia, é responder a pergunta de vocês e não só ficar falando qualquer coisa lá, certo? Então muito obrigado a vocês, todos que participaram, forte abraço e terça-feira que vem estou aqui de novo às 20 horas, com o Projeto 20 Falar de Corrida, para tirar as dúvidas de vocês. Forte abraço!